Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à Fraternidade e hoje vamos conhecer os princípios que regem o direito penal. Vamos continuar agora com uma história que vai fazer você lembrar de todos os princípios do direito penal. Na aula passada, você viu o princípio da legalidade. O princípio da legalidade se divide em dois princípios, da anterioridade da lei e princípio da reserva legal. Imagine um balneário com uma reserva de água onde um legislador se encontra sentado na ponta do cais com os pés dentro d'água. Atrás dele há uma placa com uma seta vermelha. Isso indicará para você o princípio da anterioridade. O princípio da reserva legal será representado pela reserva de água. Na mão do legislador tem uma forma de bolo. Só para você saber que a reserva legal é formal e uma estreita lei enrolada. A reserva legal é lei em sentido estrito. Alguns administradores estavam fora da água, segurando decretos e medidas provisórias. Como estavam fora da água, logo não faz parte do princípio da reserva legal. Todavia, medidas provisórias que beneficiavam o réu estava na mão de um dos administradores e voou para a forma de bolo do legislador. A regra é que a Constituição Federal veda medida provisória em matéria penal. Mas essa medida provisória beneficiava o réu e por isso faz parte da reserva legal. Descendo mais um pouco o balneário, passamos por um bar onde se encontrava apenas um indivíduo. É o princípio da individualização da pena. Esse princípio se encontra no artigo 5º da Constituição Federal, onde diz que a lei regulará a individualização da pena. Esse princípio regula a dosimetria da pena ao perfil do sentenciado. E como fala de dosimetria, é só lembrar que ao lado do indivíduo havia uma dose de cachaça. Ao lado do bar, encontramos um passarinho intranscendente cantando. A lei diz que nenhuma pena passará da pessoa de um condenado. É o princípio da intranscendência. No limite da ponte, um homem segura uma placa na qual está escrita que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarado nos termos do artigo 84 da Constituição Federal, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. É o princípio da limitação das penas, ou da humanidade. O princípio da ofensividade diz que, para que algo seja crime, deve haver ofensa ao bem jurídico tutelado. Uma lei que incriminasse qualquer um que andasse na rua sem camisa seria tipicamente legal, por estar escrito no papel, mas não há ofensa nenhuma ao bem jurídico alheio, como a vida, a saúde ou a propriedade de ninguém. Esse princípio é representado por um homem ofendendo a integridade física de um menino. A ofensa pode ser lesão, que é o que acontece em cima da ponte, ou pode ocorrer somente o risco de lesão, que pode ser de perigo concreto, representado pela pedra, ou risco de lesão de perigo abstrato, representado pelo reflexo do homem na água. O exemplo de risco abstrato seria dirigir embriagado, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, por exemplo. Observe que, no momento que se comete esses crimes, nenhum bem jurídico é ofendido. A vida, nem a integridade física, nem o patrimônio de ninguém ainda não sofreram danos. Então, incriminar essas condutas não fere o princípio da ofensividade? E a resposta é não. Embora nenhum bem jurídico sofreu lesão, essas condutas já estão tipificadas na lei. Portanto, cometê-las é praticar crime. Uma pena aplicada em quem os cometeu não fere o princípio da ofensividade. No risco de perigo concreto, o perigo não está tipificado na lei e depende, portanto, do resultado de que deve obrigatoriamente ser provado. Do outro lado da ponte, compadre Washington segura um presunto. Isso vai te lembrar que o princípio da presunção de inocência também se faz presente. Esse princípio é bem simples e abarca os conceitos de que ninguém será considerado culpado até o transitado em julgado. Ou seja, até lá estamos diante da presunção da não culpabilidade. O princípio da alteridade significa que a conduta deve ofender um bem jurídico de terceiro. Portanto, uma autolesão ou suicídio, por exemplo, não pode ser considerado crime. E para representar esse princípio, ao sair do balneário e entrar na cidade, em uma competição, o homem mais alto ficou em terceiro. Alto para alteridade. Terceiro, para lembrar que o bem a ser lesionado não deve ser o próprio, e sim de terceiro. Princípio da adequação social.
Esse princípio é representado por um homem pulando a cerca depois da pista para você lembrar do que aconteceu com o crime de adultério. O adultério era considerado crime até 2005, quando foi abolido. Antes disso, essa conduta, apesar de estar tipificado na lei como crime, era cometido pelas pessoas que não mais as enxergavam essa prática como uma conduta de reprovação social, pois foi adequando-se à sociedade. É comum certas práticas não mais serem vistas como ilegal, uma vez que o direito também se modifica com o meio social. Portanto, é o princípio da adequação social. Então a venda de DVDs e CDs piratas já abarcou o princípio da adequação social, né? Pois todo mundo faz vista grossa para isso. Errado. Segundo o STF, essa prática não se adequou socialmente e pirataria continua sendo crime. E, quando o homem pulou a cerca, havia um chocolate bis do outro lado. É o princípio do non bis in idem. Esse princípio diz que não se pode ser punido duas vezes pelo mesmo crime, ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato, e não se usa o mesmo fato, condição ou circunstância duas vezes. Essa mulher na foto é Ashley Judd, e ela contracena com Tommy Lee Jones em um filme que explica muito bem o princípio do non bis in idem, chamado Risco Duplo. Inclusive eu indico esse filme, que é muito bom mesmo. No meio do mato havia uma mesa, embaixo dela havia um rato. Princípio da última ratio, que nada mais é do que o princípio que fala que deve ser usado o direito penal o mínimo possível, só nos bens jurídicos mais relevantes. O princípio da última ratio também pode ser chamado de princípio da intervenção mínima. Esse princípio se divide em dois. O primeiro é o princípio da fragmentariedade, representado por esses fragmentos de queijo, que diz que o direito deve se ater somente aos fragmentos mais importantes, por isso que o rato só olhava para os pedaços maiores. E o princípio da subsidiariedade, representado pela Caixa, que significa que, se puder proteger o bem jurídico por outro meio, não precisa de intervenção penal. E por fim, vamos decorar um dos princípios penais mais cobrados em prova, o princípio da insignificância, também conhecido como bagatela. As condutas que ofendam minimamente os bens jurídicos penais tutelados não podem ser consideradas crimes, pois não são capazes de lesionar de maneira eficaz o sentimento social de paz. Imagine um furto de uma caneta em uma papelaria. Nesse caso, a lesão é insignificante, não devendo usar o direito penal para tanto, pelo princípio da intervenção mínima, mas especificamente o da subsidiariedade. Neste caso, o problema deverá ser resolvido no âmbito civil. Agora imagine que o mesmo ladrão furte a caneta de um museu com a qual foi assinada tratados importantes. Neste último caso, não há que se falar no princípio da insignificância, pois houve sim uma lesão grave. Dizemos que um fato é típico quando esse fato está pré-estabelecido na lei. O crime de homicídio é típico, pois está tipificado no Código Penal no seu artigo 121, matar alguém. Agora, tirar a camisa na rua não pode ser considerado crime, pois não tem nada dizendo que isso é crime. Portanto, o fato é atípico. Para que um fato seja típico, ele deve atender a dois requisitos. O primeiro é ter a tipicidade formal, ou seja, o fato deve estar literalmente escrito na norma jurídica. E segundo, ele deve ser material, ou seja, esse fato deve lesionar um bem jurídico, como já vimos no princípio da ofensividade. Caso esse fato esteja na lei, isto é, seja formal, mas não fere nenhum bem jurídico, ou seja, não é material, deveríamos aplicar o princípio da insignificância. Esse fato seria, portanto, atípico. Para que um fato seja insignificante, ele deve atender aos requisitos objetivos da MARI. M. Mínima ofensiva da conduta. A. Ausência de periculosidade social da ação. R. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E inexpressividade da lesão jurídica. Entretanto, existem alguns crimes que, mesmo atendendo os requisitos da MARI, não são abarcados pelo princípio da insignificância. Eu os separei em um barco ao lado de MARI para que você possa visualizar. Falsificação de moeda, tráfico de drogas, crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, contrabando, crimes que cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, como roubo, por exemplo, crimes contra a administração pública. Morava um menino ali chamado Gotinha, que gostava de praticar vários assaltos.
Ele tinha várias passagens pela polícia e era, portanto, reincidente. Como segurava uma espécie de peixe, você vai lembrar que não tem fundamento também no princípio da insignificância os crimes que reincidência específica, ou seja, apenas os crimes de reincidência específica. Reincidência para gotinha e específica para espécie de peixe. Lembre-se disso. Por fim, os programas sociais e crimes previdenciários. Todos estes que estão no barco não conseguem lidar com o princípio da insignificância. Porém, 2 crimes que estavam lá dentro do barco saíram porque conseguiram se grudar a este princípio. São estes: o descaminho federal, quando for em um limite de R$20 mil, e importação ilegal de pouca quantidade de medicamento para o uso próprio.